Olha só, tem uma frase famosa frase atribuída ao Celso Furtado, economista brasileiro, né? Grande intelectual brasileiro, Celso Furtado, que dizia que apontava o problema do capitalismo brasileiro ou de qualquer capitalismo em geral, quando falam assim, Estado mínimo, privatiza que melhora, é que em geral, se privatizam os lucros e se socializa o prejuízo. É exatamente isso que o prefeito Ricardo Nunes está querendo agora, socializar o prejuízo, né? O prejuízo, querendo cobrar uma taxa, gente, uma taxa. Quer dizer, o paulista e o paulistano ficam sem luz e a solução apontada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, hein? Abre o olho, paulistano. A solução apontada pelo prefeito Ricardo Nunes, sabem qual é? Cobrar uma taxa do cidadão paulistano para enterrar os fios, né? E aí, quando uma árvore cair, não cair por cima dos fios, levando as pessoas a ficarem sem energia elétrica, tá? Foi uma das desculpas dadas pelo governo estadual do bolsonarista Tarcísio e a prefeitura do também bolsonarista Ricardo Nunes para justificar a incompetência da empresa privatizada, né? A tal da Enel, tá? Então, ontem ele falou que iria cobrar a taxa. Hoje ele já negou. Mas vamos começar aí mostrando que o prefeito disse sim, com todas as letras, que ia criar uma taxa para enterrar os fios. Coloca aí, Tati, por favor. A taxa, você já tem pela regulação uma possibilidade de fazer a cobrança de uma taxa de serviço, que tem um nome mais específico. Qual que é mesmo aquele? Taxa de melhoria. Contribuição de melhoria, né? Agora, o que isso vai fazer? A gente tem conversado com a Enel, acho que eu já fiz umas 3 reuniões com a Enel, já fiz reunião com o Sandoval desde o ano passado. Nós estamos tratando disso, acho que começou ano passado, outubro do ano passado, foi uma das primeiras reuniões, onde a gente está desenvolvendo um plano para apresentar para a sociedade de alguns casos onde o contribuinte, o morador, o munícipe pode aceitar dele pagar uma taxa de contribuição. Não farei de forma obrigatória. A ideia é que a gente... Aliás, estava marcado há 30 dias atrás uma reunião para hoje, para fechar esse assunto, só que eu tive que cancelar por conta de todo o episódio, mas há 30, 40 dias atrás estava marcado para hoje o fechamento desse processo que a gente vem discutindo desde outubro do ano passado. De que a ideia é fazer com que a gente possa apresentar, sei lá, pega um quarteirão de um bairro qualquer e fala, eu tenho essa opção, você deseja aderir, se houver uma grande maioria, uma parte a prefeitura entra, uma parte o município entra e a gente consegue acelerar um pouco a questão do enterramento. Então, a solução é essa, vocês viram ele falando. Uma taxa de melhoria, uma contribuição de melhoria, né? Que aí uma parte a prefeitura paga e outra parte é o contribuinte que paga. A empresa privada não pega nada, gente. É muita moleza, né? Ela só quer o lucro, né? Ela privatiza o lucro e socializa o prejuízo. Mas aí pegou mal a história da taxa, né? Como eu contei para vocês, a Marta, quando foi prefeita, era apelidada de Martaxa, porque cobrava imposto, teve aumento de impostos quando a Marta foi prefeita, ela foi apelidada de Martaxa. Então, quando pegou mal para o prefeito a história da taxa, o que ele fez? Não, mentira, fui mal interpretado, não falei em taxa nenhuma. Coloca a notícia aí de hoje, Tati, ó. Olha aí, ó. Prefeito de São Paulo nega cobrança de taxa e fala em contribuição para enterrar fios, ou seja, tucanou a taxa, né? Ricardo Nunes disse à Globo News que, em hipótese alguma, vai ter taxa. A cidade enfrenta uma série de problemas após uma tempestade deixar milhares de residências sem energia, né? Então, a história é a seguinte: ele deu entrevista, né? O prefeito deu entrevista
para a Globo News, dizendo que o município não criará uma taxa. Em hipótese alguma vai ter taxa, disse, afirmando que a fala dele foi tirada de contexto. Está gravado, gente, está gravado. Na ocasião, ele falou que estava tendo conversas com a Enel sobre a cobrança de uma taxa de contribuição para fazer melhorias. Segundo o prefeito, a proposta da Enel é permitir que moradores interessados, moradores é que estão interessados em enterrar os fios da sua região, possam se reunir para pagar uma contribuição voluntária. Tá? A informação da existência... olha só. De acordo com Ricardo Nunes, a cidade vai utilizar dinheiro da economia feito com a estação de luzes LED para esse melhoramento, tá? Então, ele aí, depois, foi questionado se estava voltando atrás em relação à declaração de ontem, né? Nunes disse que não. Segundo o prefeito da capital paulista, há, portanto, a possibilidade do contribuinte apresentar um projeto para enterramento. O próprio morador vai fazer o que a empresa e a prefeitura deviam fazer, que é enterrar os fios e evitar que as árvores caiam sobre os fios, né? Coloca o tweet dele aí, Tati. Olha só. Aí ele colocou, não existe e nem existirá taxa nenhuma para ser paga à prefeitura. Pelo contrário, se alguém quiser enterrar os fios, a prefeitura está disposta a pagar metade justamente para evitar que árvores caiam sobre a cidade. Então, se alguém quiser enterrar os fios, né? Mas parece que a cidade... Parece não, né? A cidade de São Paulo não tem governança, né? Não tem governança, tá largada, né? Quem anda por São Paulo sabe como a cidade de São Paulo está largada, né? Largada. E aí, a deputada Érica Hilton respondeu à altura, tá? O tweet do prefeito, olha só. Então, Ricardo, deixa a gente te contar uma coisa. Esse alguém seria você mesmo. O aterramento dos fios deve ser uma política pública. E quem deve arcar com isso é a prefeitura e a Enel, que triplicou os seus lucros e demitiu quase 40% dos funcionários. Uma política pública de zeladoria urbana, como sabemos que não é o seu forte. Exatamente, não tem zeladoria São Paulo. Visto o abandono da cidade, a gente reforça uma política pública urgente de adaptação à emergência climática e eventos extremos cada vez mais presentes na cidade e no mundo. A gente sabe que isso também não é o seu forte, uma vez que você teve um secretário de mudanças climáticas que era um negacionista e disse que o planeta se salvaria sozinho. A gente explica, aterrar os fios protege os cidadãos de ventos e chuvas, seja protegendo de descargas elétricas, seja evitando a queda da energia elétrica. Além disso, os fios, do jeito que estão, acabam mutilando árvores e, com podas erradas, muitas delas se fragilizam e, com uma chuva ou ventos um pouco mais fortes, caem, atrapalham o trânsito, acertam carros, matam pessoas. Isso tudo é responsabilidade sua, prefeito, né? Não tente delegar para os outros a sua responsabilidade. Muito boa a fala da Érica Hilton. Agora sim, o prefeito negou que estivesse pensando na taxa e o próprio presidente da Enel confirmou, gente, que existe a possibilidade dessa taxa. Olha como esse pessoal mente que nem sente. O presidente da Enel confirma que cobrar taxa extra de paulistanos para enterrar cabos está em discussão. Ideia já era discutida com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, há cerca de um ano. O presidente da Enel São Paulo, Max Xavier Lins, confirmou que a criação de uma nova taxa a ser cobrada dos paulistanos está em discussão junto com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A ideia é que o dinheiro obtido com a nova cobrança seja usado para enterrar fios de eletricidade. A ideia não é nova e já é pauta há pelo menos um ano. Nós sentamos em outubro do ano passado com o prefeito Ricardo Nunes para discutir algumas alternativas. Em alguns casos, a solução do enterramento pode e deve ser analisada. A pergunta é, como financiar isso? Haja vista que o enterramento de 1 quilômetro de rede elétrica custa de 8 a 10 vezes mais do que uma rede aérea.
né? Então, assim, o presidente da Enel, Max Xavier Lins, confirmou que existe essa possibilidade de criação de uma taxa, tá? Lembrando sobre o lucro, né? Repetindo, né? Privatização do lucro, socialização do prejuízo. Olha só o que aconteceu com a Enel. Dobrou o lucro. Italiana Enel dobrou o lucro e reduziu funcionários em 35% desde que assumiu distribuição em São Paulo. Efetivo caiu de 23,8 mil para 15,3 mil. Quer dizer, a socialização do prejuízo, no caso, atingiu os próprios trabalhadores, né, gente? Aí a Folha passando o pano, essa manchete é da Folha. Especialistas, no entanto, dizem que ainda não é possível atribuir demora a essa redução de trabalhadores. É óbvio que a redução de trabalhadores piora o serviço, né, gente? Ele tira pessoas que eram, em geral, essas demissões, eles demitem pessoas que tinham mais experiência, mais idade, e coloca gente que está começando no ramo agora, não especializado, e pelo visto, na verdade, ele nem substituiu, foi com pouca gente, né? A italiana Enel assumiu a concessão da distribuição de eletricidade na região metropolitana de São Paulo em 2018. Desde 2019, dobrou o lucro e reduziu em 35% o número de trabalhadores. A Folha usa colaboradores, mas a palavra correta é trabalhadores, viu, gente? Essa história aí de colaboradores é uma forma de linguagem corporativa para dizer que a pessoa não é empregada, não é funcionária, não é trabalhadora. É sim. Esse papo aí de colaboradora é como se a pessoa fosse colaboradora voluntária. Isso não existe, tá? Isso não existe. Especialistas ouvidos pela Folha, porém, dizem que ainda não é possível relacionar o corte no efetivo da empresa. Aí é a passada de pano básica, né? Passada de pano básica. Mas aí eu queria lembrar para vocês que quando o Haddad foi prefeito de São Paulo, né, a justiça impediu que ele fizesse o enterramento dos fios e cabos, tá? O prefeito iria pagar, porque essa é uma obrigação do poder público. O prefeito ia pagar, não era o cidadão que ia pagar, não. E aí a justiça foi aquela campanha enorme da mídia contra o Haddad, né? A mídia e a justiça conseguiram impedir. Se o Haddad tivesse conseguido isso, já não teria mais o problema, né, gente? Justiça suspende enterramento de fios em São Paulo. Desembargadora do Tribunal Regional Federal diz que o município não pode legislar sobre uma concessão federal. Eles encontravam todo tipo de justificativa, né, gente? A Justiça Federal suspendeu isso aqui, ó, matéria de 19 de junho de 2015, 8 anos atrás, um problema que São Paulo já teria superado se não fosse a mídia paulistana, né? A mídia paulistana que fez aquela oposição feroz ao prefeito Fernando Haddad, e aí a justiça, incentivada pela mídia, proibiu, gente, de fazer o enterramento dos fios que agora o Ricardo Nunes quer cobrar do povo, tá? A Justiça Federal suspendeu na quinta-feira uma portaria municipal da gestão Fernando Haddad, publicada em fevereiro deste ano 2015, que obriga a Eletropaulo e as empresas de telecomunicações a fazer o enterramento de 250 quilômetros de fios da rede aérea em São Paulo. Hoje, a capital tem cerca de 17 mil quilômetros de cabos suspensos sobre ruas, avenidas e calçadas. A desembargadora Mônica Nobre atendeu o pedido do Sindicato das Indústrias de Energia no estado de São Paulo, Sindenergia, tá? E a desculpa foi que o Poder Municipal não pode legislar sobre concessões federais, tá? Olha só. A intenção da prefeitura, quando Haddad era prefeito, era organizar o espaço urbano
urbano, liberando espaço nas calçadas e tirando o perigo que paira sobre a cabeça dos paulistanos. Um fio de energia elétrica, por exemplo, pode gerar uma descarga de até 16 mil volts. Urbanistas e arquitetos também defendem o enterramento de fios e dizem que quem deve fazer as intervenções para os cabos irem para o subsolo são as próprias concessionárias, tá? Mas o prefeito Ricardo Nunes está querendo jogar nas costas do cidadão, ou seja, socializando o prejuízo. Estado mínimo, né? Estado mínimo. Agora quer que o povo pague por obrigação da empresa que eles privatizaram. Mas quem bem comentou este assunto foi o querido Guilherme Boulos. Coloca o vídeo do Boulos aí, por favor, Tati. Boa tarde, gente. Nós estamos entrando no 5º dia desde que começou o apagão da Enel em São Paulo e até hoje tem milhares de pessoas sem luz. Gente que perdeu tudo, perdeu as coisas que estavam no freezer, na geladeira, carne, comerciante tendo prejuízo imenso, idoso sem elevador, pessoas acamadas, enfim, um cenário caótico. Em vez de pressionar a Enel pelas suas responsabilidades, de cobrar, o prefeito rei do camarote de São Paulo veio com a proposta de uma taxa. É inacreditável, ele quer penalizar a população duplamente. Ou seja, a população que já teve prejuízos enormes, inestimáveis, nesses 5 dias, ele ainda propõe que pague uma taxa para o aterramento dos fios, que é responsabilidade em parte da concessionária, e a própria prefeitura tinha um plano e não fez. Mas, enfim, taxa, num momento como... É uma coisa inacreditável. Então, nosso mandato já tem atuado, né? Nós vamos amanhã fazer uma audiência pública convocando a Enel e a agência reguladora aqui em Brasília, aqui na Câmara dos Deputados. Quinta-feira, vamos fazer uma diligência em São Paulo nas instalações da Enel, né, que inclusive reduziu o número de funcionários, mais de 1/3 de redução de número, que poderia estar atuando agora para fazer uma solução mais rápida dessa crise. Né. Esse é o momento de se unir da população toda de São Paulo contra o descalabro, o descaso da Enel e contra a proposta absurda de taxa do prefeito da cidade. É isso aí, gente. Abre o olho, paulistano. Abre o olho, hein? Abre o olho ou você vai acabar, essa história de apagão vai acabar se tornando uma rotina na sua vida. Olha aí quem é que você escolhe para te cobrar taxa ou resolver problema.